Sejam todos bem-vindos para o projeto de História Oral Memórias do Mestre. Hoje, mais um encontro com o mestre Tony Vargas, dia 17 de agosto de 2020. O objetivo deste projeto é preservar a memória, passear entre diversos sentidos, conhecer não apenas o capoeirista, mas como o indivíduo capoeirista, fazendo com que todo esse conhecimento seja compartilhado e contribua também para o nosso processo contínuo de formação. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala de Capoeira, aluno do mestre Renato Maluco. Acesse a minha página do Facebook, Biriba Capoeira Roraima, e tenha acesso a todos esses conhecimentos compartilhados como forma de preservar a nossa cultura brasileira. Ai, 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 ai. Ai, 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 que tá fora não entra, que tá dentro não sai. Aguardando a entrada do mestre Tony Vargas. Axé, meu nobre. Bem-vindo, família. Ajude a compartilhar no direct de vocês, para que a família Capoeiramente tenha acesso a todos os conhecimentos compartilhados. Biriba Capoeira RR. Hoje, mestre Tony Vargas, continuação das suas memórias. E assim a gente vai, pouco a pouco, preservando as memórias dos mestres e mestras do Brasil e do mundo. Ai, 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 ai. Ai, 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 que tá fora não entra, que tá dentro não sai. Ai, 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 ai. Ai, 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 que tá fora não entra, que tá dentro não sai. E que tá fora não entra, que tá dentro não sai. Ai, ai, ai. Ai, 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 que tá fora não entra, que tá dentro não sai. Ai, ai, ai. Ai, 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 que tá fora não entra, que tá dentro não sai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Mestre Tony Vargas chegando. Birimbau Gunga já fez chamado. É hora de gritar. E aí, mestre Tony? Tudo bom? Para mais um encontro. Pois é, rapaz, que bom, né? Ei, Tá me mestre? ouvindo bem? Tá ótimo. Já quero passar o início para o senhor, porque tem um pessoal de Manaus falando para o senhor mandar um abraço para Manaus. Oh, que maravilha, um grande abraço, terra maravilhosa, que eu quero muito chegar lá mais, conhecer mais esse norte maravilhoso do nosso país. Muito obrigado, grande axé. Ei, mestre, eu vou só colocar a legenda aqui. É, Ah, como é que isso tá, como é que foi do nosso último encontro até hoje? Foram 2 semanas. Como é que tá a pandemia? é, E o senhor, a família? então, graças a Deus está tudo bem, só que eu acho que esse momento é um momento talvez até mais perigoso do que antes para todos, né? Porque como ninguém aguenta mais e a gente começou a fazer uma abertura, tem-se a ilusão, né? A ilusão de que tudo está resolvido e não está. Quer dizer, na realidade, as pessoas estão fazendo leituras muito superficiais do que está acontecendo, porque não aguentam mais. Então, elas estão lá, ponto, chega, acabou a pandemia, está todo mundo tomando cerveja. Aqui no Rio de Janeiro está assim, né? Está todo mundo tomando cerveja no boteco, sem máscara, sem nada. Alguns usam esse princípio egoísta. Eu já tive, né? Eu já tive, minha família já teve. E não pensa nos outros, enfim, né? Em todo o coletivo, né? Que é a sociedade. E isso é um momento talvez mais perigoso, porque quando você relaxa, é que nem na capoeira, né? Aquele momento que você relaxou, o momento que você vai tomar a queda, vai tomar o chute, relaxou completamente, você tem que estar relaxado e ligado ao mesmo tempo. Então, claro, não dá para não trabalhar, não dá para não sair. A gente reabriu o Ilê, é, com muito cuidado, com todas as normas possíveis, né? Que tem a ver com o protocolo.
mas a gente sabe que isso não deixa a gente absolutamente à vontade, né? E também as pessoas não estão acostumadas, então se bobear, abaixa a máscara, tem que ficar fazendo um trabalho de reeducação constante. Então, assim, né, bicho, estamos indo com um pouco de... No Rio de Janeiro, não deixou de cair o índice, mas as pessoas também não entendem que isso não quer dizer que estão morrendo 1.000 pessoas por dia no Brasil, pô, né? Então, quando você tem 1.000 pessoas morrendo por dia de uma doença, né, você não pode considerar que está tudo bem em lugar nenhum, né, cara? Com certeza. Até porque eu fico pensando, se essa pessoa for um ente querido, se essa pessoa... Então, as pessoas... Obrigado. Então, as pessoas elas vão muito pela estatística e ficam, às vezes, sem desenvolver o pensamento crítico, afetivo, né? Inclusive na própria capoeira. Então, o cara quer sair na frente, olha aí, já estou na roda, eu estou fazendo a roda, mas não era para estar, isso é ruim para capoeira, não é bom, mau exemplo, né? Eu até, no meu... Estou fazendo aquele programa agora que são os encontros, né? E hoje sai um diferente, que é lá de dentro do Ilê. Eu acho que a galera vai curtir de ver lá o Ilê. Mas o último, eu falei muito sobre isso, quer dizer, não adianta você achar que líder é você botar uma corda na cintura, é ter um título, ter um diploma, uma medalha, o que for, para botar na parede, né? Então, é uma responsabilidade de você ter sido escolhido por um coletivo como líder. Então, por isso é que às vezes as pessoas ficam bravas comigo, porque, mas o cara não é corda vermelha, o cara não é corda preta, ou seja lá a corda que for, e no entanto, você está atribuindo ao cara um papel de liderança. Porque ele é líder e age como líder. E o que quer dizer? Não é colher louro como líder, é ter a responsabilidade de um líder. E esse é o momento do cara mostrar a responsabilidade. Então ele pode ter corda, pode ter diploma, pode ter isso, pode ter aquilo, títulos 1000, e nessa hora ele mostra que ele não tem liderança porque ele coloca a comunidade dele em risco, ele não educa a comunidade dele como deveria. Hein, mestre? Interessante essa sua reflexão, né? Porque assim, essa semana passada, uma rádio aqui local, né, a Rádio 94, né, tem um programa só de esporte, me convidou para fazer uma fala, né? Porque aqui atualmente eu estou como presidente da Federação Roraimense de Capoeira, né? Onde tem 18 grupos, né, e mais de 28 profissionais em todo o estado. Aí uma das perguntas tem a ver com o que o senhor falou. Eu, enquanto presidente da federação, o que eu indicava para os profissionais nesse tempo de pandemia, já que o estado e o município, por meio de decreto, liberou academias, personal treinos, essas coisas, né? Bom, eu falei, enquanto instituição, eu indico aos grupos a seguirem os decretos, os regulamentos, né, de proteção, 2 metros de distância, aí falei várias coisas. Agora, enquanto capoeirista, que tenho meu instituto, eu não vou voltar a ministrar aula esse ano. Por quê, mestre? São muitas crianças, desenvolvo trabalho com muitas crianças, as famílias se apropriam muito do projeto, então eu não vou assumir um certo compromisso já que envolve a base, né? Então são situações muito peculiares, não é fácil, né? E as pessoas estão de olho nas referências, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é uma outra leitura, que não é possível que uma liderança, não é possível que uma pessoa que está há tanto tempo à frente de algum trabalho não possa primeiro entender que as realidades são diferentes. Por exemplo, quando você faz um trabalho numa comunidade e aquilo vira uma referência da comunidade, os pais querem ir lá, quer dizer, virou um ponto de encontro, virou um lugar que é um referencial social, então você tem que saber que isso é diferente de uma academia. Por exemplo, eu não sou academia, eu sou um Ilê, mas com o número de alunos que a gente está atendendo agora, uma vez que a gente não tem esse aporte das pessoas que vêm de fora, está muito tranquilo para a gente conseguir manter essa distância bacana. São adultos e jovens, a aula de crianças não voltou, sim, porque seria muito difícil. Quer dizer, a gente disponibilizou álcool gel, tem termômetro, tem coisa, toda a sala foi higienizada
mais de uma vez por uma equipe profissional, né? E mesmo assim as janelas são amplas, o nosso espaço é muito amplo, tem Sim. muita ventilação, você conhece. Então, todos, com todos esses cuidados, a gente ainda está hiper ligado em tudo que está acontecendo, tanto eu quanto o mestre Ramos, quanto os graduados, ajudando a prestar atenção, né? Todo mundo trocando a roupa fora da sala, deixando seus calçados do lado de fora, enfim, um cuidado todo que tem que ter. E são realidades. Se fosse uma realidade de um grande projeto com um monte de gente, né? O meu projeto social ainda é pequeno, tem poucas pessoas, a gente dividiu, eu deixei da aula terça-quinta para poder dividir as aulas do projeto em 2 aulas, exatamente para não... Né? Enfim, quer dizer, e a gente perde coisas numa forma imediata, perde, claro. Estou dando aula de 1 hora, minha aula tem 2 horas. As poucas aulas que eu conheço que são 2 horas de aula, direto. Eu gosto dessa aula mais longa, me permite fazer todas as experiências que eu curto. É uma aula pesada. Eu tive que diminuir muito o ritmo da aula por causa do uso da máscara, né? Então não é recomendado. Como é que o senhor lida, então, nesse contexto com a roda? Assim? Como é que está sendo a roda, o ritual? A gente não está fazendo roda. Ah, ok. A gente canta no espaçamento, não está fazendo a roda ainda, até porque a roda, para mim, ela tem um significado muito, muito amplo, né? Muito ligado também à questão do ritual. Então, fazer um ritual pela metade, de máscara, cantando, não sei o quê, não. Eu canto, a galera responde lá de máscara e tudo, e ficou acordado que não. Quem vive junto, quer dizer, por exemplo, a família, né? A minha base também ali é a família. Então, a gente está em contato, a gente sabe que não tem o vírus, que não teve e que não tem. Então, se eles estão precisando fazer um treinamento diferente, é fora da aula que eles podem ter um contato maior. Estou desenvolvendo um 2-a-2 à distância, Legal. Onde a gente foca pela distância, mas dá para trabalhar o tempo e a expressão. Eu faço aquele trinômio, tempo, expressão, tempo, distância e expressão. A distância, nesse caso, fica prejudicada porque eu preciso trabalhar com uma distância que não é a normal. Enfim, mas de qualquer maneira a gente está aproveitando para fazer diversas outras experiências. E vou até aproveitar para te dizer que nós vamos fazer uma aula e acho que daqui a 2 semanas eu vou dar uma aula e essa aula vai ser pela primeira vez uma aula aberta nessa pandemia, que as pessoas vão poder se inscrever, pagar uma taxa e fazer a aula. Maravilha, né? Manda que eu ajude. Uma técnica que eu desenvolvo há bastante tempo, com o uso de assentos, de cadeiras ou bancos, até mesmo no sofá de casa. As pessoas podem fazer em espaço pequeno, baseada no jogo de dentro, né, baseado, né, não é uma aula de jogo de dentro. E a faixa etária da turma? Eu vou passar aí depois para você, quando estiver pronto, você me ajudar a divulgar, mas também não vou aceitar muita gente, não. Sim. Tá? Estou falando com alguns líderes amigos. E a faixa etária dessa aula? A faixa etária? Não, vai ser para adultos. Não vou dividir por... Vai ser uma aula básica, divertida. No final a gente vai bater um papo. No final a gente vai tocar. Essa será para adultos. Tá? A aula para criança, assim, aberta, é mais complicado. Sim, com certeza. Apesar de que a gente talvez arme aí um curso que o pessoal está pedindo muito, curso para os que trabalham com crianças, para os professores. Mas essa aula não é isso. Essa aula é uma aula de capoeira, de movimentação, que apesar da gente estar sozinho, quem tiver uma dupla puder fazer, vai ser ótimo. Né? Sei lá, casado, marido e mulher capoeirista em casa, então podem fazer aula como uma dupla, tudo bem, irmão, amigos que já estão se frequentando, enfim, está tranquilo. E aí a gente vai curtir esse momento, que é um momento onde vão passar algumas técnicas, vão brincar com algumas coisas. Eu vou contar aí, então,
com a presença das pessoas, vai ser vamos colocar uma taxa aí mínima e depois quem quiser dar um outro tipo de contribuição vai ajudar, que é uma coisa que a gente está fazendo, porque está bem difícil para todos. Tem pessoas que têm vergonha de falar isso, mestres que não querem tocar nesse assunto, ou talvez não precisem mesmo. Eu, na realidade, não sou rico, não tenho nada acumulado, minha vida é muito simples, e eu fui, de repente, impedido de continuar fazendo meu trabalho tal como eu sempre fiz. Então, para mim, também é uma forma de continuar trabalhando e também de encontrar como meu tema agora recorrente tem sido encontros, é uma forma de ter um encontro com um número bacana de pessoas, né? Você me perguntou como é que eu estava logo no início. É isso. Porque assim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor que vai muito com o início dessa nossa fala aqui, né? Muitos da capoeira, de modo geral, vê o senhor como um poeta da capoeira, o musical, o que tem uma ritualidade muito consistente, muito fundamentado. Mas, ao fazer os encontros de memória com o senhor, e já compreendendo o senhor mais enquanto indivíduo, também enquanto capoeira, eu percebi que o senhor se preocupa muito também com a formação do capoeira. Essa formação, ele vai dentro dessa lógica educacional, de se apropriar da técnica, de compreender, de refletir, para melhorar a forma de ministrar a aula, de fazer com que o aluno que tem contato com as suas aulas aprenda, né, aquilo que o senhor realmente quer passar em diversas formas. Como é que o senhor lida com isso e como é que é o seu dia a dia fora da academia, nesse contexto educacional, né? Que muitas pessoas não veem muito isso, né? Porque o seu lado artístico ele é muito latente, né, mestre? Eu acho que, pelo menos é o que eu percebo. A capoeira, né? Vamos falar assim primeiro da capoeira, né? Na capoeira, porque eu tenho um trabalho também com educação. Daqui a um bocado, quando eu sair daqui da live, eu vou fazer uma reunião com a minha equipe, que são professoras que trabalham, né, cada uma responsável por um grupo de crianças pequenas. Nós estamos nos preparando para um retorno, né? E a minha função, por exemplo, lá, não tem nada diretamente a ver com capoeira. Eu sou coordenador de arte e educação. A minha proposta é tornar todo o processo de ensino-aprendizagem um processo lúdico, prazeroso para a criança e tudo mais. Então, como eu falei, a gente estava no espaço, agora a gente está mostrando para os extraespaciais. Sou eu que crio essas histórias, faço essas ambiências, e a criança vai me alimentando. Então, por exemplo, esse trabalho lá é um trabalho que agora a gente vai mostrar para os moradores, né, os habitantes de vários outros planetas, as belezas todas do planeta Terra e os problemas. Então, a gente vai pegar cada bioma, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente vai pegar, vamos supor, vamos começar pelo mar. Então, a gente vai pegar o mar e aí eu vou ter duas coisas. Eu vou ter o imaginário, que é a gente fingindo que está indo para o mar, pegando um barco, então tem uma música que faz esse clima do barco, encontrando a baleia que está com problemas, né, e tudo, e a gente vai desenhar essa baleia, a gente vai cantar para essa baleia, enfim, vai receber dela informações, que tem alguém do mal que está sujando o mar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai passar elementos que são científicos. Né? Por exemplo, que o plástico no mar pode ficar por tempo indeterminado e causar muitos males, né, a toda a fauna marinha, animais que se engasgam, que não conseguem respirar, que se prendem e morrem, né, contaminação do habitat natural, o que afasta, e aí você começa a ter um problema na cadeia alimentar. Isso são questões científicas, que a gente passa através do brincar para essas criancinhas de 3, 4 anos. Além da mágica, que dá um sentido para esse trabalho. É um trabalho muito bacana, um trabalho muito difícil, porque você tem que conhecer muito a criança,
cada faixa etária, tem que estar sensível ao mesmo tempo, compor o tempo todo, né? Por exemplo, ontem eu mandei, vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aí, família, mestre Tony Vargas. Ontem eu mandei para as professoras gravado, né? Elas mandam para as crianças. Aí hoje na reunião a gente vê como as crianças receberam, né? Elas trabalham a letra que diz: deixa essa floresta respirar, joga a fumaça para outro lugar, não no meu nariz. Joga ela para lá, deixa essa floresta respirar. Tira essa sujeira do meu mar. Tira que o peixinho quer nadar, ele é tão feliz com o verde do mar. Tira essa sujeira do meu mar. Deixa o bichinho no seu lugar. Ele tem muito para lhe ensinar. Filme ou fotografe, ao invés de atirar. Deixa o bichinho no seu lugar. Deixa essa floresta respirar. Joga a fumaça para outro lugar. Joga pra lá, não no meu nariz. Ei, joga ela pra lá. Deixa essa floresta respirar. Tira essa sujeira do meu mar. Tira que o peixinho quer nadar. Ele é tão feliz com o verde do mar. Tira essa sujeira do meu mar. Deixa o bichinho no seu lugar. Ele tem muito pra lhe ensinar. Filme ou fotografe, ao invés de atirar. Deixa o bichinho no seu lugar. Filme ou fotografe, ao invés de atirar. Deixa o bichinho no seu... Deixa lá que vai dar. Ei, mestre, me deu vontade de ficar pulando aqui, mestre. Eu fico imaginando as crianças de 3 e 4 anos, hein? Aí a gente cria essa ambiência de cada bioma, vamos trabalhar a floresta, vamos trabalhar, enfim, né? Esse é um trabalho que gera uma série de discussões teóricas, práticas, ideológicas, né, sobre a educação. Ei, mestre? Oi. Eu acho que está na hora de o senhor ter uma grande marca, uma empresa para transformar tudo isso em vários produtos, revista de quadrinhos, CD. Pois é. A gente é muito engraçado, porque todo o meu movimento, já me falaram tantas coisas assim, pô, mestre, você podia estar rico, caramba, isso aqui. Mas é porque todo o meu movimento foi um movimento sempre muito humanitário mesmo, entendeu? Mas e assim, aí quando não, você fica muito assim, não dá tempo de, às vezes, ver outro... Esse conteúdo tem que entrar em todo o Brasil, mestre. São produtos incríveis. Eu quero muito fazer isso agora. Não só por conta da questão até de ser mais um trabalho, quer dizer, de me dar uma renda para mim, para minha família também, afinal de contas, é um produto. Sim, lógico, também, é normal. Mas também porque eu acredito que vai ajudar os educadores, vai ajudar aquelas pessoas que estão trabalhando com crianças. Muitas coisas bonitinhas que a gente tem feito para capoeira também. Enfim, e no que se trata de capoeira adulto, eu também trabalho a partir de uma perspectiva educacional. O que significa isso? Quer dizer, em primeiro lugar, significa o enorme, incomensurável e desgastante tarefa de não tirar nada da capoeira para ficar mais fácil para mim ou para os meus alunos. E eu acabo, por isso, tendo poucos alunos, porque é um caminho árduo, é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Eu cobro. Não cobro do cara ser o melhor do mundo, isso não me interessa. Não cobro do cara ser isso ou aquilo. Mas cobro dele ter coerência, cobro, sim, dele respeitar a capoeira. Então, o que acontece com isso? Né? Não tem nada que dê mais trabalho que ser coerente. Véio. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, Griba, porque muitas vezes a gente tem que perder coisas. Né? Muitas vezes a gente se indispõe com pessoas. Então você tem que tomar posições. Tem hora que você toma aquela posição no seu ambiente. Agora mesmo eu tive que botar lá, sou contra a regularização da capoeira. Não acredito nisso. Tive que botar a cara lá e falar isso. Né? Certamente, eu acho que a grande maioria é contra. Né? Eu estou com a maioria dessa vez, mas poderia não estar. Poderia estar com a minoria. Né?
E se isso fosse uma coisa que eu tivesse convicto, eu iria, como já fui, contra a maioria. Aí você fica numa posição bem difícil, né? Bem difícil, que envolve trabalho, que envolve dinheiro, que envolve perdas que você vai ter na sua vida para poder realizar escolhas. Então, quando se trata ali, por exemplo, a parte técnica, foi uma parte onde eu, durante muito tempo, não me manifestei muito, por um motivo muito simples. Eu estava ao lado de um gênio. Quando você está do lado de um gênio, né, ontem eu estava vendo aquela senhora Ebomi Sissi, né, do Candomblé, que é uma contadora de histórias, né, com um conhecimento vastíssimo, uma sensibilidade maravilhosa, e ela tem felizmente, tem dado bastante visibilidade a ela, né, nas redes sociais. Eu estava vendo aquilo ali, né, e pensando, né, caramba, é quando você está do lado de uma pessoa muito especial, não tem muito o que falar, você tem que fazer como faz na casa de Candomblé, sentar ali no chão, quietinho, e ouvir histórias para você aprender, e estar muito feliz de estar tendo aquela oportunidade. Então, principalmente quando se tratava da questão da capoeira como um todo, mas eu estava falando da técnica. Então, quando se tratava da questão técnica com o mestre Peixinho, não tinha nada a acrescentar naqueles momentos. Né? Ele nunca disse que eu não podia acrescentar nada. Muito pelo contrário. Mas a gente se acostumou a ir ali, beber e acabou. Nas outras áreas, eu já ficava um pouco mais à vontade, com o berimbau na mão, apesar de que ele tocava pra caramba. Mas ele mesmo reconhecia que eu também tocava, e tocava de outro jeito, e era cantador e compositor, umas coisas que não eram muito da área dele. Então, aquilo acabou ficando meio que a minha área. Né? Assim como a técnica, fazer o berimbau, afinar o berimbau perfeitamente, meio que ficou sendo o quê? A área dele. Meio que ficou porque isso nunca foi falado. Não teve isso, ó, você fica com isso, você... Era o cara que falava. Ele era o mestre Peixinho. Então ele falava, fala aí. Aí eu falava. Né? Na televisão, onde fosse. Enfim, apesar de que ele falava muito bem, com muita propriedade, com muita força, mas ele gostava que eu falasse, ele era meio tímido, eu falei. No final da vida ele foi soltando mais. Enfim. Legal. Então, tecnicamente, eu passei muito tempo ali, pô, o cara criou uma série de coisas, quer dizer, descobriu ali a diagonal, são coisas fantásticas. Eu ficava ali, pô, pegava aqui com todo cuidado, claro, muitas vezes dava o meu jeitinho ao arrumar, mas não estava fazendo pesquisa naquela área, não tinha necessidade. E eu também ficava ali, pô, estava do lado de um gênio. Então, quando o mestre parte e cria-se essa imensa diáspora, esse buraco, aí eu falei, caramba. E agora? É como se estivesse falando para mim, ó, meu irmão, pô, tu bebeu na fonte aí, tempão, meu. Segue, toca teu barco. Agora vai, meu. Segue aí. E, evidentemente, eu sempre gostei muito de técnica, mas eu nunca tive uma coisa que meu mestre tem, e até hoje eu não tenho. Alguns dos meus filhos, quem tem mais essa coisa é o Gabriel, do meio. Que é um olhar muito cirúrgico. Eu sou um pouco disperso. Assim, então, o meu olhar não é tão cirúrgico. O olhar do mestre Peixinho era cirúrgico. Disse, pô, não está saindo esse golpe aqui direito, Peixinho. Pois é, vira um pouquinho o calcanhar para fora ali. Um pouquinho. E rapaz, saiu, ele falou, pois era isso. Falei, pô. Então, ele, pô, você estava jogando hoje, está esticando um pouquinho a perna da frente, o pé está levantando. Eu falei, mestre, tem certeza que você viu isso? No meio do evento, vi que aquele fulano ali, pô, você não percebeu, ele só entra em vingativa pelo lado direito. E antes de entrar, ele mete com a mão. Eu falei, pô, mas você viu isso? Vi, pô. Rapaz, isso dava uma aflição, porque era tudo que eu não via. Né? Eu tinha visto um evento, estava fazendo poesia, ele estava vendo detalhe. Enfim, então eu precisei, entendeu, Griba? Hoje nós temos no ILE um verdadeiro laboratório de movimentos. Né? Primeiro, para referendar, dar nome, né? Fazer todo um catálogo,
vamos dizer assim, desses movimentos, os nomes todos que eram dados e a técnica perfeita desses movimentos. O senhor, então, nesse laboratório, né? Só um minutinho. O mestre Apache está dizendo que está com saudade do senhor, mandou um abraço, assim como abraço, meu querido amigo. Maravilha. Um grande abraço. Ei, mestre, vocês criaram um movimento no ILE, uma espécie de laboratório para identificar movimentações técnicas que vocês eram desenvolvidos no tempo do mestre Peixinho e que foi replicando, e hoje vocês estão tendo uma preocupação de catalogar isso, como é que eram os nomes, a forma. Exatamente. Exatamente. A gente está fazendo um inventário desses movimentos, ao mesmo tempo, senti a necessidade da continuidade, então criei não só sequências específicas para determinadas coisas, como as costurinhas. As misturinhas são sequências específicas para favorecer o diálogo, favorecer a conversa entre o capoeirista. Como fui desenvolvendo também treinamentos que vão desde o nível básico até o alto nível hard, né, para aqueles que querem desenvolver uma capacidade física e técnica muito alta. Legal. Então a gente está nessa pesquisa aí. Em relação a essa pesquisa, né, no IFAM existe uma forma de preservação chamada inventário participativo. É uma técnica, uma metodologia, né, que é utilizado para as referências culturais, né, como jongo, capoeira, as religiões de matriz africana, todas essas referências, né? E aí eu vou mandar para o senhor o PDF disso, para o senhor aplicar essa metodologia nesse laboratório, porque vai ser incrível. Muito bom. Inventário participativo. Então lá está dizendo, olha, vamos supor aqui, falando de uma movimentação específica. Aí ele vai dizer, na metodologia, tira foto, enquadra e tal, e aí qual é a sequência disso, coloca os nomes. Então é uma metodologia de preservação por meio do inventário, né? Só que o inventário, ela é baseada numa legislação interna do IFAM, que é do INRC 01, e o IFAM traduziu isso com uma linguagem mais simples para que os detentores, independente da instrução, né, acadêmica, consiga replicar isso nos seus trabalhos. Então, eu vou mandar para o senhor e vai ser legal. Te agradeço, porque a ideia é essa, quer dizer, não é ficar dizendo como é que as pessoas têm que falar, não. Né? Cada um que use lá a denominação que quiser, mesmo dentro do grupo, nosso profundo respeito a todos. Mas eu preciso dar um rosto, eu preciso dar uma identidade ao trabalho que a gente vem fazendo dentro do ILE. O ILE não é um espaço só. O ILE é uma ideia, né? E essa ideia agora, assim que a gente sair dessa pandemia, essa ideia ela vai ter a sua completude administrativa, que está faltando ainda, né, onde a questão legal vai nos amparar, porque a gente vai precisar de ajuda para fazer isso tudo em alto nível, com uma filmagem de alto nível, e de ajuda também dos amigos, né, como você e tudo mais, que reconheçam no ILE um espaço de referência que não tem e não pretende ter, de forma alguma, nenhuma coisa de dizer como é que é assim, o nome é esse. Não é isso. É como a gente está guardando isso. Né? E tem determinadas coisas que estão sendo registradas, porque aí são criações, por exemplo, minhas, né? Como a costurinha, como o tridimensional, aí sim, são contribuições originais que precisam ser preservadas e bem protegidas para que as pessoas entendam para que serve, como serve, né? Até porque, como são coisas muito novas, só agora você começa a ver na prática o resultado. E eu tendo poucos alunos, esse resultado vem ainda um pouco pingado. Né? Você sabe, você bota uma técnica nova e tal, o aluno não começa a usar aquela técnica e ver funcionar. Funcionar, o que eu quero dizer, é poder ser aplicado, não é ser melhor que a técnica de ninguém, não é nada disso. É só poder ser aplicada, bacana, dentro do jogo de capoeira, mantendo, né? Porque não adianta eu criar uma coisa que vai me tirar da capoeira, que vai obstaculizar a movimentação, que vai impedir o diálogo. Não é isso que eu quero.
Então, técnicas que possam ser eficientes em todos os aspectos da capoeira, do lúdico à luta, né? Mas que preservando essas questões todas. Então, esse é o lado meu educador, por um lado. Por outro, é poder fazer com que as pessoas entendam que a capoeira ela teve uma origem e você não vai chegar a lugar nenhum se você não entender isso. Quer dizer, nessa origem, se você entender profundamente, é que vai se pautar toda uma ética e uma estética que podem ter outros contornos e conotações, acordado com o tempo que a gente está vivendo, mas que precisam estar ancoradas ali, entendeu? Então, sim, isso para mim é bem fundamental. Porque quando a pessoa diz que esticar um pé numa meia-lua de frente, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu estico o pé porque assim fica mais bonito. Né? Isso é imposição de uma estética. Sim. Quem falou que o pé fletido não é bonito? Quem falou? Né? Então, de cara, eu já digo, quem foi que falou? Quem me desautorizou a ser bonito com o pé fletido? Né? Que o meu movimento ficar bonito. Segundo, se esse movimento é um chute, né? Ele, feito com a ponta do pé, não funciona. Ele não vai ter a contundência que precisaria ter. E outra coisa, se pegar na ponta do pé, ele vai girar, vai acabar com o seu joelho. Então, sim, do ponto de vista técnico, funcional, não funciona. E do ponto de vista estético, é uma imposição estética eurocêntrica. Que o bonito, né? É como se eu falasse, o bonito é o braço aqui. E aqui não é bonito? Por quê? É outra estética aqui. Aqui, aqui ou aqui. Hein, mestre? Mas assim, como educador, eu compreendo essa sua interpretação, né, e reinterpretação. Mas o que o senhor pode dizer, baseado nisso, é que a capoeira da década de 90 para cá, praticamente ela meio que foi sistematizada, né, e parece que robotizada. Então, as pessoas começaram a repetir coisas, repetir, movimentos, estéticas, enfim, mas sem refletir o que estava sendo feito, né? E quando o senhor fala isso, é justamente tentar desconstruir esse cenário. Como é que o senhor analisa isso, né? Esses dois contextos? Por exemplo, porque se o senhor for ministrar aula de capoeira num local onde o grupo com a qual não faz parte da sua escola está acostumada, por exemplo, a treinar por meio dessa sistematização robótica, de repetição, quando o senhor chega lá com essa linguagem, eu acho que cria um cenário de desconforto, não é? Como é que o senhor lida com isso? Então, é interessante, porque toda vez que a gente está inaugurando ou reinaugurando um pensamento, que ficou um tempo, né, lá no porão, você corre alguns riscos, né? Inclusive o maior, que é das pessoas não acreditarem, né? Que elas acreditam, começam a desacreditar que aquilo possa ser, vamos dizer, uma palavrinha que é própria dos tempos de hoje, a própria desse excesso, né, de sistematização que chegou a robotizar, que é se aquilo é funcional no sentido de que vai dar resultado, né? Como se as coisas só pudessem ser boas se elas pudessem dar o resultado. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito interessante, que para algumas pessoas a arte, por exemplo, ela não faz sentido nenhum. Arte para quê? Né? Então eu gostaria de fazer essa pergunta no meio da pandemia. Arte para quê? Né? Podia ter tirado a arte da pandemia. Vamos ver o que aconteceria. Né? Então, talvez a saúde mental das pessoas estivesse muito pior. Com certeza, não tenho dúvida. Então a arte tem uma função que não é de encher linguiça, não. Pô. Tem uma função vital para o ser humano. Porque senão ele podia ter feito só o potezinho dele de barro lá atrás, né? E posto a água. Por que ele enfeitou? Porque ele tem uma necessidade estética, lúdico-estética, de brincar com a forma, né? De se expressar como alguma coisa que vai além do utilitário.
né? Então, a capoeira, como era uma coisa feita de uma forma extremamente intuitiva, para continuar, para seguir, para tocar, ou para poder ser experimentada por um número maior de pessoas. Eu digo experimentada porque tem muita gente experimentando capoeira. Sendo capoeirista continua pouco, tá? Continua pouco. Então, para ela poder ser experimentada e tudo mais, precisou se sistematizar. Né? Por quê? Porque ela só era praticada por quem? Né? Numa determinada época. Né? Pelo cara que era daquele meio social, que trazia já uma certa corporeidade, que linkava bem com aquilo ali, e tudo, e que tinha uma necessidade também, né, de se defender a partir daquilo ali e tal. Quando a capoeira, a partir de Mestre Bimba, começa um processo de sistematização que tem um outro ponto, gente, não estou comparando Mestre Bimba, que para mim é incomparável, não se compara Mestre Bimba a nada, tá? Por favor. Né? Mas ele cria uma revolução, com todo respeito a todos os outros mestres daquela mesma época e tudo, ele é o ícone de uma revolução que sistematiza, que leva para dentro de um espaço fechado, que pega pessoas de outras classes sociais e, né, absorve ali no espaço dele e mistura e tudo mais, enfim, todo mundo sabe muito bem dessa história toda. Um tempo depois, quer dizer, 30 anos, vamos colocar assim depois, você tem uma outra revolução, que é o Grupo Senzala no Rio de Janeiro, em termos de sistematização. É difícil às vezes falar esse capoeira quando você fala, pô, o cara tá puxando brasa de sardinha. Não, eu não estava nem lá, gente. Eu não estava lá. Outra coisa, eu não acho que isso é só bom. Na verdade, eu não acho que isso é bom nem mal. Eu só acho que isso foi necessário. E os fundadores estavam ali, não eram fundadores originários, eram meninos querendo jogar capoeira e sentindo a necessidade de ir pelo caminho que eles podiam compreender melhor. Esse caminho foi o caminho da sistematização. Eles entenderam melhor uma coisa que é muito difícil de compreender. Muito difícil na época, principalmente. E até hoje é difícil. Por exemplo, sabe o que eu vejo? Por exemplo, é aquela história assim, você pega um menino aqui da Zona Sul, né, aqui do Rio de Janeiro, que tem faculdade, ou que está na universidade, ele quer conhecer o candomblé. Ele não tem a oportunidade que um menino que é cria do candomblé, que uma menina que é cria do candomblé teve, de viver ali sentado aos pés, né, da grande Ebonice, Si, ouvindo histórias desde pequenininho, aprendendo a fazer as comidas, sentindo os cheiros, os aromas, os, né, arrepios. Ele não teve essa oportunidade. A linguagem... Quando a gente fala para ele, ele pergunta o que é o candomblé, aí você tenta explicar, aí ele mais ou menos entende, porque, pô, racionalmente ele é bacana, pô, é um cara que tem, né, o cognitivo dele funciona, ele vai lá e estuda, agora então ele vai ali aqui no próprio celular, ele estuda o candomblé, mas um cara ele já quer dar uma aula de candomblé. Não, se o orixá tinha vários nomes, pô, na outra nação ele tem outro nome, quando bate para cá, e Oxalá, e não sei quem, falou, opa, tá super bacana. Você sabe um monte de coisa e não sabe nada. Nada. Porque tem um outro saber que ele não sabe. Mas sistematizar que o próprio pai de santo hoje, a própria mãe de santo, com todo o respeito que tem pela outra forma, é às vezes obrigado um pouquinho a fazer, porque senão também esse menino começa a fazer coisa, e acende velho, faz não sei o que, faz o ritual, sem entender nada. Então, e como é que ele vai entender? Vai demorar 15 anos para entender, não dá tempo. Não dá tempo. Aí o pai de santo tem que criar um sistema. Claro que tem coisas que ele não vai ensinar. Lógico. Mas outras coisas ele é obrigado a ficar. Foi o que o Grupo Senzala meio que fez, sem querer, querendo, não sei. Sistematizou um pouco mais para que eles entendessem, para que as pessoas entendessem. Essa sistematização foi boa, foi ruim, não importa. Ela causou uma mudança enorme na capoeira moderna contemporânea, porque até hoje, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar um exemplo simples, que eu, metido que sou, peguei como exemplo para ir um pouquinho mais à frente. Golpe na mão.
que hoje em dia não é mais na mão, na raquete, não sei o que, golpe na mão. Né? Era na mão, depois era com chinelo havaiana e depois agora com raquete, com tudo. Ótimo. As sandálias sempre estavam voando com os martelos rodados. Pois é. Aí o golpe na mão foi uma criação, uma organização, uma sistematização do Grupo Senzala. Eu, quando cheguei, não fazia isso, quando eu cheguei no Grupo Senzala. Então, aquela sistematização ajudou a melhorar a precisão, o equilíbrio, né? Melhorar o golpe, melhorar aquele fundamento, certo? Pô, foi preciso, até 5 anos atrás, talvez, eu me liguei de que aquele treinamento maravilhoso, que ajudava um monte de coisas, poderia ser implementado, eu poderia implementar alguma coisa a mais. O que era essa coisa a mais? Era passar para outro plano. Era sair desse plano aqui na minha frente e girar. Então eu criei mesmo, adaptei o treinamento ao tridimensional. Levou muito tempo. Mas o Grupo Senzala permite essa desconstrução. É incrível. Isso é uma coisa bacana no grupo. Ele permite a desconstrução. E desconstruir não é destruir. É totalmente contrário. É outra coisa. Então, eu sinto que tudo isso, nosso desafio hoje, né, é perceber, sim, que houve um momento em que a técnica, por que ficou robotizado? Né? Porque a sistematização ficou sozinha. Não tiveram outras questões da capoeira, não entraram aí junto. Peraí, eu estou tentando aqui porque parou de funcionar, parou de carregar, senão ele vai dar problema. Peraí. Desculpa, tá? Meu celular está muito ruim. Estamos ao vivo é assim mesmo. Eu não estou conseguindo, não sei porquê, fazer ele. Caramba. Agora. Pronto. Opa. E mestre, muito obrigado pela participação de todos, hein, família Capoeira? Mestre Geira, São Caetano do Sul, São Paulo, axé a todos aí do Grupo Cordão de Ouro, que sempre está presente aí nos nossos encontros de memórias. Grupo Muzenza também está sempre presente. Grupo Raiz Brasileira. Grupo Gaditas, Grupo Candeias, são incontáveis grupos que sempre estão presentes nos encontros que faço de registro de memórias. Muito obrigado. Também, e países, né, como Peru, Chile, a região norte toda, todos os estados da região da Amazônia Legal, como Acre, Pará, Amapá, Maranhão, Amazonas, Rondônia. Também outros países da Europa, como França, vários lugares da França, dos Estados Unidos, sempre presente em nossos encontros de registro de memória dos mestres, das mestras. Muito obrigado por apoiar esse projeto, que está sendo feito com muito carinho e dedicação há mais de 70 dias, com registro de memória de diversos mestres e mestras. E esse material ele é feito de forma... seguindo todos os protocolos acadêmicos. Então os mestres e mestras assinam termos de consentimento livre de uso da imagem para que esse registro possa ficar aí na rede para vocês poderem compartilhar, fazer pesquisas, obviamente porque é um trabalho que envolve vários aspectos, né, principalmente essa coisa formal da academia. Quando forem citar dentro de pesquisas, não deixar de citar a fonte, os créditos necessários, conforme as normas aí, a BNT e outros, né? Mas é um trabalho para todos nós. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer muito a presença
dos capoeiras femininos, né? As mulheres que sempre estão presentes também aí, abrilhantando, fazendo parte desses nossos encontros de memória. É incrível isso. Muito obrigado pelo carinho. Ó, vou pedir para vocês, né, logicamente, para ajudar a compartilhar o meu perfil do Instagram, que é um perfil criado justamente no início da pandemia. Eu não tinha Instagram, que é o Biriba Capoeira RR. Também não tinha uma página oficial do Facebook para esse trabalho que desenvolvo com a capoeira, né? Eu tinha um perfil um perfil pessoal, mas tive a necessidade disso. Também a gente aprende muito, sou mestrando do IFAM, que dentro do campo de preservação do patrimônio cultural, né? Também sou formado em Direito. Então tem muita coisa aí que a gente pode contribuir para a formação, desenvolvendo a nossa capoeira. A minha ideia é essa, compartilhar conhecimentos e absorver conhecimentos, né? Porque toda vez que a gente faz uma troca dessa, a gente também aumenta a nossa bagagem, né? Eu deixo coisas, mas também levo, preencho mais a minha maleta de conhecimento, certo? Então, nossa ideia é essa. Acesse lá minha página oficial do Facebook, Biriba Capoeira Roraima, e vamos junto. Vou aguardar aqui o mestre Tony Vargas entrar, né? Vamos ver se ele já conseguiu superar a coisa da bateria dele. Daqui a pouco teremos outras novidades, perfeito? Outras novidades que estou aí fazendo, vocês vão gostar. Quero também, aqui é muito difícil fazer, mas eu vou agradecer a rede oficial com site, aplicativo, Instagram, que é o Onde Eu Acho Capoeira, que está nos apoiando para divulgar todo esse material. Também quero agradecer o apoio, né, meio que um patrocínio da TV Capoeira. Olha, acesse também a página Facebook TV Capoeira, são mais de 50 mil seguidores, né, é um espaço aberto para capoeira, perfeito? Então, esses são os apoiadores oficiais aí desse trabalho que temos desenvolvido. Além que é o meu primeiro apoiador, que é o Rádio Capoeira, que está todos os nossos banhos de divulgação, nosso trabalho também divulgado na Rádio Capoeira. Esses 3 apoiadores digitais, um em cada segmento, ajuda a chegar os vídeos de registro de memória, como do mestre Tony Vargas, a capoeira de modo geral. Mestre, conseguiu resolver o problema da bateria? Acho que sim. Desculpem, eu acho que eu estou com algum problema aqui no celular. Ele volta e meia acontece isso. Parece que ele está carregando e ele para de carregar, não sei porquê. Mestre, nós temos pouco mais do que 5 minutos para esse primeiro jogo finalizar e a gente abrir de novo mais 1 hora. E continua nesse seu raciocínio da educação e a técnica, como o senhor estava falando. Então, eu queria poder fechar isso e ler uma coisa antes de fechar, mas rapidamente vou te dizer o seguinte. Então, o que eu acho hoje é que, quando naquela época, eu já falei isso, inclusive, quando naquela época a turma toda pegou para sistematizar, pegou formas de dar aula, ou pedagogias, enfim, né, tal, claro que foi baseado em alguma coisa que existia. Coisas que não existiam na capoeira, porque na capoeira não existia. Né? Era uma coisa nova, dar uma aula com ginástica, com golpe na mão, com todo mundo de frente, repetindo, coisas assim. Isso aí não foi bom nem ruim, foi necessário. Agora é a hora de desconstruir isso, é a hora de se buscar cada vez mais um tipo de pedagogia, de sistematização que a gente precisa dela, que não vá dar um enfoque muito ou tão grande na técnica, entendendo que a técnica é um caminho, uma ferramenta, não é o objetivo final, e que a capoeira não pode ser vista através de um prisma só, ou hiperprivilegiar um prisma. Ou seja, o rendimento, o resultado, não vai funcionar. Vai cair naquilo que caiu. Então, se a capoeira é esse todo, que é estético, né, que tem uma origem que vai levar a se pensar eticamente também. Porque quando o cara fala, pô, velho,
Que Como é muito que eu tem vou... sido criado. A ética, né, mestre? O senhor falou uma coisa, Sem a ética dúvida. tem que estar dentro desse trabalho pedagógico, educacional, de sempre reflexão, né, mestre? A ética. É, porque como é que eu posso, por exemplo, usar a capoeira, que é libertadora em sua essência, que nasce pela liberdade, que é preta em sua essência, para discriminar, para aprisionar, né? Para emburrecer uma pessoa? Se eu estou para coisificar uma pessoa que vire meu escravo, né? Então eu sou senhor de engenho, sou mestre de capoeira. Então, se eu quero É um ser senhor de capacete. engenho, eu não sou mestre de capoeira, tem alguma coisa errada. Isso não tem nada a ver com sistematização. Isso não tem nada a ver com organização. Ao organizar e sistematizar, você precisa manter o fundamento. O fundamento. Porque senão também fica aquela coisa vazia, né? De que o fundamento, não sei o quê, o fundamento tem que ser desorganizado, bagunçado para ter fundamento. Né? Você tem que ensinar capoeira para 2 pessoas. Tudo bem, é legal, se você pode, né? Você tem outra profissão, não precisa disso. Eu não posso. Se tiver só 2 e ninguém me levar para lugar nenhum, eu morro de fome, eu estou sendo sincero. Eu vivo disso. Eu preciso disso para sobreviver. Né? Então, esse é o desafio. É lidar aí nessa dicotomia aí, mas que, na verdade, quer dizer, tem que achar um equilíbrio. Eu vou fechar lendo um texto, pode dar tempo aí, né? Com certeza, deixa eu dar uma olhadinha, só um minutinho. Dá sim. Você perguntou logo no início assim, né? Como é que eu estou aí nesse A tempo, pandemia. né? Todo. Então, esse texto fala um pouco disso. Eu vou seguindo, gota no rio. A cada momento é um desafio. Desfio a teia e volta e meia eu desconfio que a teia é infinita. Mas a trama precisa, é tão bonita, que insisto em ir desatando nós. Desconheço o medo. E o meu algoz nunca fez ou fará parte de mim. Sou começo, sou meio e serei fim. E da vida faço o meu ritual, coração pulsando como birimbau, no São Bento pequeno compassado. Falta tempo para eu ficar cansado, sou soluço do Oxum, de amor profundo. Sou a terra e a palha, a volta ao mundo. Nascimento, doença, cura e morte. Por isso é que o algoz não tem a sorte. E eu jamais vou pedir consentimento para cantar com verdade o meu lamento, que é um não às coisas todas que oprimem. E por mais que escote e dor combinem, liberdade e coragem se irmanam. E aí é que os algozes se